Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Mídia e hoje eu vim falar de uma série nova do Hulu. Na verdade é uma minissérie chamada The Act. É uma minissérie que vai ter 8 episódios, já tem 4 até o momento, eu assisti os 3 primeiros e vim falar pra vocês as minhas primeiras impressões sobre essa série. E eu sei que você já olhou aqui embaixo, já viu que o tempo desse vídeo tá muito grande, ele tá bem longo, muito mais do que o de costume, mas se você já chegou até aqui, se você já clicou nesse vídeo pra tentar conhecer um pouquinho mais dessa história, mano, eu sei que o vídeo é longo, eu sei que vai ser um pouco sacrificante, mas fica até o final, mano, porque tem muita informação. Por quê? Essa é uma minissérie baseada em fatos reais, são fatos muito recentes que foram concluídos em 2015, mas que até hoje tem algumas consequências. Mano, tem muita coisa, eu vou explicar tudo certinho pra vocês. Então, assim, já chegou até aqui? Fica aqui. Fica até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, mano. Tem muita informação interessante e como é uma história baseada em fatos reais eu sei que é meio pleonasmo, mas é costume falar assim. Então eu vou intercalar um pouquinho falando sobre a série e sobre os fatos que realmente aconteceram na vida real, até para fazer essa comparação, para ver se a série está sendo fiel e para mostrar para vocês como é que aconteceu na vida real, como é que está sendo retratado na série. Mano, é sério. Fica até o final, você não vai se arrepender. Bom, The Act é a primeira minissérie de um conjunto de minisséries que serão feitas pelo Hulu de adaptações da história real. Eu não sei se serão apenas adaptações de crimes, porque sim, essa história que eu vou contar pra vocês tem um crime envolvido, mas que eu vou comentar só mais pro final do vídeo qual foi esse crime, porque senão acaba entregando um fato importante da série, caso você ainda não conheça a história. Então, eu vou chegar lá, fica tranquilo. Mas, aparentemente, vão ter várias minisséries desse tipo, adaptando algumas histórias, assim, algumas coisas, alguns casos que bombaram, assim, que ganharam proporção internacional, que foi o caso dessa série de The Act. Conta a história da Didi Blanchard e sua filha Gypsy Rose Blanchard. A Didi aqui na série, ela é interpretada pela Patricia Arquette, que ficou muito conhecida por fazer a Alison lá na série A Paranormal, que passou por muito tempo no SBT, mas em inglês o nome dela é Medium, né, o nome da série, e nesse papel ela chegou até a ganhar um Emmy, né, como melhor atriz e tudo mais, e mais recentemente ela fez um filme chamado Boyhood. Ela fez a personagem Olivia e ela ganhou um Oscar, um Globo de Ouro e um SAG Awards como melhor atriz coadjuvante. Então, mano, nome de peso pra essa série aqui. Ela interpreta a Didi, que é a mãe, e a filha Gypsy é interpretada pela Joey King, que é uma atriz muito conhecida, principalmente no universo teen, que ela fez a personagem Ellie lá no filme A Barraca do Beijo, que é um filme de romance que estreou no ano passado, original da Netflix. Então essas duas são as principais. Agora, quem são, né? Quem são essas duas pessoas que existiram de fato na vida real? Inclusive o nome é o mesmo, tá? Não alteraram o nome das personagens principais dessa história. A Didi é uma mãe solteira que cuida da sua filha Gypsy e ela sempre contava pra todo mundo que a filha dela teve leucemia quando era mais nova. Mano, todos os problemas de saúde que você imaginar, a Gypsy teve. Pelo menos era o que contava a Didi. Falava que ela tinha leucemia, tinha alergia a açúcar, tinha atrofia muscular, deficiência auditiva, deficiência visual, era paraplégica, não conseguia andar, óbvio, porque é o significado de paraplégico. Falava que ela tinha um atraso mental também, que ela agia e pensava como uma criança de 7 anos, sendo que ela já tinha na faixa dos 15 e tal. Então, assim, ela tinha muitos problemas de saúde e teve vários, passou por cirurgias, tratamentos e até hoje vive na base de muitos remédios que são receitados pelos médicos e ela anda de cadeira de roda porque no caso ela é paraplégica. Mas, em 2015, tá vendo como é recente? Há 4 anos atrás apenas, foi descoberto, esse caso como eu falei pra vocês, ele ganhou uma proporção internacional. E em 2015 o mundo descobriu que, na verdade, a Gypsy, que tinha todos esses problemas, era cuidada pela Didi, e foi em vários programas e ganhou várias doações para poder ajudar nas condições e nos tratamentos dela, todo mundo descobriu que, na verdade, era tudo uma farsa. Mas, calma, não precisa ficar com raiva das duas, porque essa farsa era toda inventada apenas pela Didi. Aqui a Gypsy era apenas uma vítima, porque ela realmente acreditava que tinha todas essas doenças que a mãe dela falava que ela tinha. Então ela agia como se tivesse. Só que em 2015 ela descobriu que não teve e o mundo inteiro também descobriu que ela não teve e não tinha nenhuma dessas doenças que a mãe dela falava pra ela. Ou seja, ela nunca teve leucemia, ela conseguia andar, ela não era alérgica a açúcar, ela escutava e enxergava normalmente. Ou seja, ela não tinha nenhuma dessas doenças que estavam praticamente provocando a morte prematura dela, que a qualquer momento isso poderia acontecer. Na verdade, ela era apenas uma garota saudável. E muitos médicos e psicólogos ali da época, de quando estourou esse caso em 2015, o caso já era famoso há muitos anos, desde 2008, 2007 ali. Mas quando em 2015 estourou tudo isso, que já era tudo uma farsa e tal, alguns médicos e psicólogos diziam que provavelmente a Didi, que é a mãe, tinha uma doença chamada Síndrome de Munchausen por procuração.
ou mais conhecida pela sigla, que é a SMPP. Essa síndrome, ela deriva de uma outra síndrome que já é bem conhecida, que é a síndrome de Munchausen, apenas. A síndrome de Munchausen, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas deve ser. A síndrome de Munchausen, ela é uma doença, ela é uma condição, quando uma pessoa tem essa síndrome, de que ela finge que tem algumas doenças ou ela induz algumas doenças nela mesma só para conseguir atenção. Então, ela, em casos mais graves, ela pode quebrar o próprio braço, pode se cortar, pode fazer algumas coisas para se machucar, para poder ir no médico, para se fazer de coitada, para todo mundo dar atenção para essa pessoa. Não confundam com depressão, com pessoas que se cortam. Eu estou só dando um exemplo, mas ela pode quebrar o próprio braço, ela pode induzir vômitos, ela pode, sabe, ingerir coisas que ela sabe que faz mal, sei lá, um copo de detergente, por exemplo, só para poder passar mal e ir para o hospital e receber atenção. Essa é a síndrome de Munchausen. A derivada dela, que é provavelmente o que a Didi tinha, é a síndrome de Munchausen por procuração. Essa que é a SMPP. É uma derivada que faz com que a pessoa que tem essa doença finge ou causa doenças em outra pessoa que a pessoa não tem. E normalmente isso é causado nos filhos da pessoa que tem essa síndrome, e é o caso da Didi. Ela fingia que a filha tinha umas doenças, mas não só fingia, como algumas ela poderia até induzir que a filha tivesse essas doenças para que ela pudesse ir para o hospital e recebesse toda a atenção, e que a mãe também, no caso dela, que tem a síndrome, também pudesse ter toda essa atenção, essa preocupação. E se todo mundo fala, nossa, ela é uma mãe perfeita, ela cuida da filha, que carinhosa, que amor, que não sei o que história linda, sabe? E ela recebia toda essa atenção, tanto dos vizinhos, dos amigos e familiares, quanto da mídia internacional, porque ela foi em vários programas de crianças deficientes, ganhou várias doações, ganhou prêmios, ganhou casa, ganhou um monte de coisa. Então, muito provavelmente a mãe dela tinha essa doença, mas eu acho que o dinheiro também talvez tenha tido uma interferência aí, só que isso é uma opinião pessoal minha. E esse caso, antes de sair essa série, eu fiquei sabendo desse caso alguns meses atrás por causa da Bia. Ela me contou porque ela viu em um vídeo de um canal de uma menina chamada Jaqueline Guerreiro. Ela contou todo esse caso, ela explica tudo certinho, inclusive se você quiser mais detalhes sobre essa história, eu vou deixar o link dela que ela explica direitinho todo esse caso da história real no vídeo dela, que é um quadro lá chamado Quinta Misteriosa, que ela fala de alguns crimes, algumas coisas que aconteceram e tal. Ela conta muitos detalhes desse caso, então se você quiser assistir e saber mais, porque eu não vou falar todos os detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar mais longo do que eu esperava. Então se quiser saber mais detalhezinho, depois que você terminar aqui, você vai lá no vídeo dela, eu vou deixar aqui na descrição. Mas eu fui lá assistir o vídeo dela, assisti o mini documentário também, que tem no YouTube de 10 minutinhos, que conta algumas histórias. Tem entrevistas da Didi e da Gypsy, quando elas estavam ainda enganando todo mundo, quando a Didi estava enganando todo mundo, que a Gypsy tinha essas doenças e tal, mano. E em 2015, quando esse caso estourou, a Gypsy, ela tinha 23 anos. Mas pra vocês verem como... Você vê, ela ficou 23 anos sendo enganada pela mãe, achando que tinha todas aquelas doenças que ela não tinha, todas aquelas doenças gravíssimas que ela achava que tinha, mas não tinha. Só que pra você ver que a mãe dela mexeu tanto com a cabeça dela, que ela mesma achava que tinha 19 anos e não 23. Porque a mãe dela vivia dizendo que ela tinha um atraso mental, que ela tinha condições psicológicas de uma criança de 7 anos, que ela não entendia as coisas direito, não falava direito, sabe? Ela falava pra todo mundo isso e todo mundo acreditava. E por conta dos remédios que a Gypsy tomava, até a voz dela ainda parecia de criança, a voz dela parece que não evoluiu, sabe? É bem fininha, dá pra ver isso nas entrevistas reais. E a personagem, a atriz, a Joey King, conseguiu transmitir isso também. Conseguiu fazer essa voz fininha, que a gente desconfia que provavelmente é por causa de tantos remédios que ela tomou ao longo da vida. Mas ela tinha 23 anos, ela achava que tinha 19, só que a mãe dela falava pra todo mundo que ela tinha 15, 14, 15, por aí. E mesmo assim que ela tinha um atraso mental e que a mentalidade dela era de uma criança de 7, 8 anos. Então todo mundo tinha muito cuidado quando ia falar com a Gypsy. E mano, pra passar por tudo isso, velho, na boa, essa história toda, assim, eu dei um resumão pra vocês, mas eu vou dar mais detalhes. Só que, quando eu fiquei sabendo dessa história, e agora que eu tô assistindo a série, principalmente, que eu tô mais envolvido ainda na história, eu acho que nem o melhor roteirista do mundo ia conseguir bolar um negócio tão cruel, sabe? Uma crueldade humana que só é possível na vida real, porque o ser humano é cruel a esse ponto, por mais que seja uma condição, uma doença, uma síndrome. Mas, mano, nem a melhor e mais utópica ou distópica das imaginações, das mentes criativas do mundo, conseguiriam imaginar uma história tão cruel quanto essa que foi feita na vida real. Sabe, uma mãe roubar praticamente mais de 20 anos da vida da filha dela, que poderia ter tido uma vida normal, sabe, mano? Nenhuma mente conseguiria criar uma história dessa. Mas
Se a arte não é capaz de criar uma história dessa, ela é excepcional em adaptar a história, e é aí que eu começo a falar da série, do Hulu, da produção, do elenco, que, mano, estão sendo sensacionais na adaptação dessa história. Aqui na série a gente começa a acompanhar a história delas duas quando elas se mudam para uma casa em Springfield, que fica lá em Missouri, nos Estados Unidos. E essa casa que elas vão morar foi uma doação, foi toda construída por uma ONG que deu essa casa para elas, porque a casa que elas moravam antes foi atingida pelo furacão Katrina. Acho que não o furacão em si, mas tudo que o furacão trouxe, porque teve enchente, um monte de coisa, então elas perderam tudo, inclusive a casa, e ficaram sem moradia, e elas receberam essa casa na ONG, e essa aqui é a casa que era muito conhecida, né, porque ela tem a parede toda rosada, tem essa rampa na frente, que era pra Gypsy conseguir entrar, né, a Didi empurrando ela por essa rampa, porque ela ficava de cadeira de rodas, e essa aqui é a casa na série. Olha os detalhes, mano. A casa ficou perfeita na série também, pra mim tá muito idêntica. E é a partir daí que a gente começa a acompanhar essa história. Quando elas se mudam pra essa casa e começa a conhecer a nova vizinhança ali, as pessoas em volta, começa a fazer amizades, etc. E é onde toda essa história termina também, lá em 2015. Já o pai da Gypsy, que é muito pouco mencionado na série, na vida real ele participou por muitos anos e participa até hoje da vida da Gypsy. Só que ele era casado com a Didi na época que a Gypsy nasceu, mas logo nos primeiros meses de vida, a Didi, que é a mãe, ela já começou a apresentar esses sintomas de loucura dela, dessa síndrome que ela tinha. Porque ela começou com 3 meses que a Gypsy tinha, ela começou a falar que a filha sofria de apneia do sono, não sei da onde que ela tirou isso, mas falou que a filha dela sofria de apneia do sono e que a qualquer momento que ela estivesse dormindo ela poderia morrer. E ela começou a ficar desesperada e querer levar em vários médicos e tal. E o pai não concordava, falava, não, a saúde dela tá boa. Eles começaram a brigar muito por causa disso e acabaram se separando. Ela tinha toda a certeza do mundo que a filha sofria dessas coisas, da apneia do sono e de algumas outras doenças ao longo dos meses de vida que foi passando. E ela começou a levar em vários médicos, fez várias internações, exames, medicamento, um monte de coisa. E ao longo de todos os anos de vida da Gypsy, chegou até a fazer algumas cirurgias também, que na verdade não era necessário. Mas o pai continuou acompanhando, ele pagava uma pensão alimentícia todos os meses de $1.200 e continuava de vez em quando visitando a Gypsy. Quando ele não podia visitar, ele ligava pra ela, conversava com ela, ligava nos aniversários, mandava presente. Sempre que ela queria um videogame, alguma coisa diferente, ele ia lá, ele comprava. Então, tanto quanto a Didi deixou, o pai da Gypsy participou da vida da filha dele. Só que mesmo assim a Didi se mudava e não falava pra ele, sabe? Tava sempre fugindo. Até quando a Gypsy tinha uns 10 anos ali que ela mudou pra um lugar diferente sem contar pro pai. E aí ele ficou um pouco mais distante porque ele não conseguia contato, mas ele continuou participando tanto quanto ele foi permitido. Mas na série é falado muito pouco. Só que na vida real todo mundo falava que a Didi, quando alguém perguntava sobre o pai da Gypsy, a Didi falava que ele abandonou elas duas, que ele era um drogado, que ele não queria participar da vida da filha, etc. Mas depois que o caso foi todo resolvido, a gente descobriu que o pai sempre participou sim e ajudava o tanto quanto ele podia. Então a gente pega só meio que um período da história da Didi e da Gypsy, né, que é de 2008 até 2015. Mas existe todo um passado por trás dessa história que a gente vê na série, por isso que é importante a gente saber da história real também, para sabermos como é que chegou naquele ponto. Só que aí, eu me fiz uma pergunta quando eu fiquei sabendo desse caso, talvez você também esteja se perguntando, mano, como que a Disney conseguiu convencer todos os médicos que ela ia a fazer a cirurgia, a dar medicação, sabe, a fazer todas as coisas que eles faziam, sendo que ela não tinha nada disso, ninguém desconfiou, ninguém fez exame nela antes de fazer tudo isso, sabe, ninguém denunciou tudo isso, ninguém se recusou a fazer esses tratamentos, e a resposta mais aceita ali é que sim, muitos médicos desconfiaram, muitos médicos recusaram, muitos médicos pediram exames para comprovar tudo que a Didi falava que a filha dela tinha. Só que o que acontecia? A Didi, ela era muito esperta, por mais que ela tivesse essa loucura dela, essa síndrome, ela era muito esperta, porque ela ia em vários médicos, ela levava a filha dela em levava, e ela ia desesperada, tipo, ela com as palavras, ela conhecia alguns termos médicos, ela conhecia algumas coisas, sabe? Então ela ia tão desesperada e dava uns argumentos médicos tão convincentes que alguns médicos acabavam cedendo. Então quando ela ia ele começava a desconfiar demais, pedir exame, falar que ela não tinha, que a Gypsy não tinha as doenças que a mãe falava, ela saía fora, ela não voltava mais naquele médico. Então ela ia em outro, até que chegasse em um
que ele acreditasse em tudo que ela estava falando, e aí ele acabava fazendo. E isso entrava pro histórico médico da Gypsy. Então, se ela foi, sei lá, em 20 clínicos, em um clínico só, passou uma medicação para ele, acreditou na história da Didi, então ela guardava essa receita, guardava esse histórico, para quando fosse um outro médico, falava aqui, ó, o médico já receitou, ela já tomou esse remédio, só que acabou e tá dando isso e tal, não sei o quê. Então ela ia acumulando alguns históricos médicos, né, dos médicos que acreditavam nela, e isso criou, por isso que ela tinha uma grande pasta, assim, que conseguia convencer as pessoas de que a Gypsy tinha todas as doenças que ela falava que tinha. E tudo isso ficou ainda mais fácil nessa época de 2008, porque quando ela mudou pra Springfield, que ela ganhou essa casa da ONG e tal, antes disso ela morava em uma casa que foi toda perdida por causa do furacão Katrina. Então daí pra frente, quando ela ia no médico, eles falavam, não tem um histórico médico dela, e tava lá, perdi tudo no furacão Katrina. Então ficou mais fácil, porque sempre que um médico pedia uma prova das doenças da filha, ela falava que não tinha prova porque perdeu no furacão. Então aquilo só sensibilizava ainda mais o médico que estava atendendo a Gypsy. Porque por todo jeito que a Didi cuidava da Gypsy, você olhava pra filha dela e falava, mano, ela é uma menina doente, porque ela era magrinha, ela era careca, porque a mãe dela raspava o cabelo dela, porque ela falava que tinha câncer e tal, e que o cabelo dela ia cair por causa do tratamento, então era melhor raspar mesmo. Isso era o que ela falava pra filha. Mas todo mundo que tava de fora achava que a Gypsy nem tinha cabelo. Ou os que tinha caía muito fácil por causa das doenças e tal. Mas na verdade era a mãe que sempre raspava, convencendo a filha de que o cabelo dela ia cair em algum momento. Por isso que ela sempre raspava. Então a Gypsy estava sempre careca, com óculos enorme, porque falava que ela tinha uma deficiência visual, com um aparelhinho no ouvido, porque falava que ela tinha uma deficiência auditiva, estava sempre de cadeira de roda, então aquilo sensibilizava, e toda a história de que elas perderam tudo no furacão Katrina, que estão vivendo de doação e tal, então aquilo sensibilizava alguns médicos, acabou ficando mais fácil depois desses acontecimentos para a Didi conseguir alguns tratamentos para a filha. E com todo esse histórico médico, ela conseguia convencer algumas ONGs, algumas coisas de caridade a receber doações em dinheiro, a receber prêmios e tal, tanto que em 2009 a Gypsy foi indicada como, acho que a criança do ano, né, que era uma ONG ali de caridade também, que pegava várias histórias de várias crianças e todo ano selecionava um para dar uma premiação, uma ajuda em dinheiro, etc. E a Gypsy foi escolhida em 2009 como essa criança do ano, que foi uma coisa que a mãe dela já vinha tentando há muitos anos e finalmente conseguiu. Então essa é basicamente toda a história, sabe? Até aqui pelo menos. E aí daqui pra frente começa a série. E a primeira coisa que eu tenho pra falar da série, além de que ela tá sendo muito boa, muito forte, muito impactante, é que eu preciso destacar a fidelidade da série, mano. Poucas séries de adaptação eu vi tão fiel quanto tá sendo The Act do Hulu. E a primeira coisa que já mostra toda essa fidelidade é a caracterização da Gypsy, que tá sendo feita pela atriz Joey King, né, que dá lá da Barraca do Beijo. Mano, tá muito igual a Gypsy da vida real, tá muito igual. Os dentes meio tortos, sabe, que aparece no comecinho, que tem uma explicação, mas é muito por causa dos medicamentos que ela tomava também, andando de cadeira de roda, careca, as roupas que ela usava, principalmente o jeito que ela se mexe, o jeito que ela sorri e a voz. A Gypsy tudo bem, porque ela tinha aquela voz por causa dos medicamentos e tal, muita coisa que aconteceu com ela, do jeito que ela foi criada, então a voz dela não se desenvolveu. Mas como é que uma atriz que já tem uma voz desenvolvida consegue alterar o tom de voz dela para parecer uma voz de criança? A atriz Joey King conseguiu fazer isso a um ponto que... O que aconteceu? Eu assisti os 3 primeiros episódios da série. Foi a primeira coisa que eu fiz. Depois que eu assisti esses 3 primeiros episódios, que até agora eu só assisti esses 3, tem 4 por enquanto, mas só assisti os 3 primeiros. Depois que eu assisti esses 3 episódios, eu fui assistir o vídeo da Jaqueline Guerreiro, que ela conta sobre essa história, e depois eu assisti um mini documentário que tem no YouTube de 10 minutos, que tem algumas entrevistas da Didi e da Gypsy, das duas dando entrevista na TV e tal. Inclusive essas entrevistas são retratadas na série também. Na hora que eu ouvi a voz da Gypsy, eu paralisei. Porque é muito idêntica, muito idêntica. A atriz conseguiu pegar essa essência, a série conseguiu pegar essa essência e deixou muito parecido, mano. É assustador. A aparência da Didi não tá tão parecida assim, mas acho que o jeito tá. Porque tudo que os vizinhos deram entrevista na época de 2015, quando esse caso estourou, todo mundo falava que a Didi era um amor de pessoa, que era carinhosa, que era uma ótima mãe, que ela conseguia, sabe, que ela era muito unida com a filha e tal, não sei o quê. E é isso que a gente vê na série. Uma mãe muito carinhosa, muito cuidadosa e tal, quando tá na frente dos outros. Quando tá só as duas na casa delas, ela tudo fechada, ela tenta ser carinhosa com a Gypsy e tal, enquanto a Gypsy tá obedecendo ela. Mas quando a Gypsy dá um pequeno ato de rebeldia, você já vê um monstro que tem dentro da Didi. O quanto ela abusava da filha psicologicamente, até fisicamente às vezes. Porque tudo que ela sofreu, só pra vocês terem uma noção. A Gypsy, ela era uma
criança com saúde normal. Só que a Didi falou que em algum momento da infância dela, ela fez uma cirurgia e tirou as glândulas salivares, porque em um momento ela se engasgou com a saliva e quase morreu. Então preferiu tirar as glândulas salivares. Só que por causa dessa cirurgia ela não conseguia se alimentar, porque ela não conseguia engolir as coisas direito. Então o que teve que fazer? Colocar uma sonda aqui direto no intestino, aqui na barriga dela, que tem uma tampa, que elas abrem a tampa, ligam uma mangueirinha, e aí sempre que a Didi vai alimentar a filha dela, ela bate tudo no liquidificador, faz meio que uma vitamina, e vai puxando com uma seringa, injetando por essa mangueirinha até chegar no estômago dela. Se isso não é uma agressão física contra a própria filha, eu não sei mais o que é. Então, e isso realmente aconteceu na vida real. Tem a foto e mostra na série também, então assim... A personalidade da mãe tá muito parecida, pelo menos diante dos relatos e dos documentários ali que tem sobre a história. E os acontecimentos também que mostram na série são muito bem detalhados e muito fiéis. Só que a série parece ser corrida. Não é necessariamente corrida, mas ela adapta momentos importantes, sabe? Acontecimentos importantes que tiveram de 2008 até 2015 para aquele desfecho que teve, que daqui a pouquinho eu vou falar. Para vocês terem uma noção, o primeiro episódio se passa em 2008, o segundo episódio se passa em 2009 e o terceiro episódio se passa em 2011. Tem um salto de tempo muito grande entre cada um dos episódios, mas entre esses episódios tem vários flash forwards, que eu já expliquei para vocês, mas são cenas do futuro, como se fossem flashbacks, mas do futuro. E tem vários flash forwards de 2015, quando o caso estourou internacionalmente, mostrando que era tudo uma farsa. Então a gente vai acompanhando todo o desenrolar da história, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo cenas de 2015, mostrando o desfecho de toda essa história. Então até o 8º episódio, que vai ser o último dessa temporada, a gente vai chegar naquele momento e descobrir tudo o que aconteceu. E aí lembra daquele evento que eu falei, que ela foi escolhida como a criança do ano em 2009, isso acontece no segundo episódio? Essa aqui é a cena da série. É isso aqui que acontece. A mãe faz até esse pequeno discurso. I was born to be your mama. E aí depois a Gypsy pega o microfone e começa a cantar uma música e tal, com a voz fininha que ela tem, que é uma música muito importante entre elas duas. Where there is love, I'll be there. E esse aqui é um pequeno trecho de um vídeo que tem desse mesmo evento, só que da vida real, de quando a Didi e a Gypsy foram pra lá. Olha a semelhança. Listen, you're the reason I was born to be your mama. I believe there are angels among us. Esse é o nível de fidelidade que a série tá tendo com toda essa história. E não é só isso, né? Tem várias outras coisas também. Por exemplo, em várias cenas da série a gente vê, sempre que ele sai, que ele vai pro hospital, vai pra alguma entrevista, alguma coisa assim, a Gypsy tá sempre com um ursinho de pelúcia diferente. Por quê? Sempre que ela ia fazer alguma coisa assim, pra encorajar a filha, pelo menos foi assim na infância, né, mas acabou se tornando meio que um ritual, sempre que elas iam no hospital, fazer alguma cirurgia, algum exame, alguma coisa assim, a Didi comprava um ursinho de pelúcia novo pra filha, pra Gypsy, pra que ela pudesse tomar um pouco mais de coragem, pra pudesse ficar um pouco mais animada e tal. Então toda vez ela tinha um ursinho de pelúcia diferente. Ela tinha uma coleção enorme na casa dela. E nas entrevistas que a gente vê na vida real é a mesma coisa. Sempre que tem uma entrevista diferente, ela tá com o ursinho de pelúcia no colo. E você vê que nas entrevistas, tanto na vida real quanto na série, elas são muito felizes uma com a outra, muito carinhosas. A Gypsy ama a mãe dela, a melhor amiga dela e tal. Só que, né, por tudo que ela passou, é um pouco difícil ela distinguir o que é certo e o que é errado. É um pouquinho complicado. Então, assim, já deu pra estabelecer que a série é muito fiel à história, né? Certo? Certo. Então agora vamos começar a falar um pouco da qualidade da série. Primeiro falando das atuações. Mano, como eu falei aqui pra vocês, a Joey King, ela tá arregaçando, mano. Ela merecia muito um prêmio, um Emmy, por causa desse papel. Eu espero que ela consiga, na moral. Pelo menos uma indicação, mas eu espero que ela ganhe, porque tá sensacional. Você não vê uma pessoa saudável ali, sabe? Por mais que ela seja. Mas como a Gypsy na vida real foi tratada como uma pessoa doente, ela aparentava estar doente. E na série tá sendo assim. A gente vê nas expressões, no jeito, nos pensamentos dela, sabe? Ela sabe que pode andar, porque ela, dentro de casa, de vez em quando ela andava sem cadeira de roda. Só que pra todo lugar que ela ia, ela só ia de cadeira de roda, porque a mãe dela falava que ela ia acabar tropeçando. Sempre que elas iam no hospital, ela falava pra filha dela, ó, não mexe a perna. Fica brincando com as suas bonecas, não mexe a perna. E ela não mexia, ela obedecia, porque, mano, é sua mãe, cara. Você é uma criança, e sua mãe fala pra você não fazer tirando as crianças mais mal criadas ali, mas você é uma criança, você acredita nas coisas que sua mãe tá te falando. Então se ela fala que você tem uma determinada doença, você acredita, sabe? Mas quando ela tava em casa, ela andava, ela conseguia, ela tinha um certo receio, porque a mãe dela falava que ela não podia, mas ela andava. E você vê todo esse receio, toda essa preocupação nas expressões, no jeito da Gypsy na série. E tudo isso é muito por conta da atriz, que conseguiu pegar a essência da verdadeira Gypsy e trazer pra personagem dela. Mano,
é incrível, é assustador de tão real que a série fica. Pouquíssimas séries conseguiram me prender tanto no começo, assim, nos primeiros episódios, quanto The Act está fazendo. E a gente tem que exaltar muito também a Didi, que, como eu falei pra vocês, ela é sempre boazinha quando tá na frente dos outros, mas quando precisa, quando a Gypsy desobedece, velho, a Patrícia Arquette, ela muda a expressão dela, ela parece um monstro na hora. Ela, não, você vai me obedecer sim, dá uns gritos e muda a cara, fecha de um jeito ali que... E você consegue ver a maldade da Didi, que é interpretada pela Patrícia Arquette, na atuação dela, como, por exemplo, tem um determinado momento ali, eu não lembro que episódio que é, mas acho que é no segundo ou no terceiro, que a polícia ali, o governo, não sei quem exatamente, a assistência social, recebe uma denúncia anônima de que a Gypsy está sendo maltratada. E aí vai um assistente social lá na casa pra averiguar, né, ver se tá tudo certinho e tal. E a Didi já desconfiava que isso ia acontecer, porque teve uma médica que elas foram, que a médica começou a desconfiar que a Gypsy não tava doente e tal, e a Didi percebeu que alguma coisa ia dar merda. Então ela sabia que a assistência social ia vir, e ela deu 2 comprimidos de um remédio pra Gypsy. E a Gypsy ficou totalmente dopada, mano. Então quando a assistente social chegou, ela falou, ah não, a Gypsy tem um atraso mental e tal, ela tem uma mentalidade de uma criança de 7 anos, ela tem uma dificuldade na fala e tal. Quando a assistente social veio falar com a Gypsy tava meio que babando, sabe? Falando mó devagarcinho e mal conseguia olhar pra mulher, sabe? Tava totalmente dopada. Só que a assistente social nunca tinha visto a Gypsy. Então ela chega e vê assim a primeira vez, ela acredita que a Gypsy tinha um atraso mental, que ela tinha uma deficiência mental que fazia ela ficar daquele jeito, não que ela tava dopada por remédios. Então esse é o nível de que a Didi fazia com a filha dela. E a Patrícia Arquette, numa calma, numa tranquilidade, ela consegue demonstrar tudo isso. Porque parece que ela acha que tá fazendo a coisa certa. Mano, é surreal, é sério, é surreal o quão incrível está a atuação da mãe e da filha aqui nessa série, da Joey King e da Patrícia Arquette. Então, mano, assim, eu tô curtindo muito essa série, ela tá muito bem detalhada, principalmente se baseando ali na história original. Se você for comparar, tá muito bem detalhada, tá contando a história certinho, não tá correndo em nada, apesar de ter um salto de tempo entre um episódio e outro, mas o episódio em si, ele não é corrido, ele é bem detalhado, assim, na velocidade certa pra gente entender a evolução da história das personagens, né, tanto da Didi quanto da Gypsy, e da relação delas, que era muito boa, enquanto a Gypsy era mais nova, mas conforme ela vai envelhecendo, entendendo tudo o que está acontecendo, entendendo que ela não é tão incapaz quanto a mãe dela fala que ela é, começa a rolar algumas intrigas, principalmente na fase da adolescência, que todo ser humano comum na adolescência é meio desobediente, tem as tretas com os pais. Tudo isso vai evoluindo e a gente vai percebendo tudo isso ao longo dos episódios da série. Então, mano, tá sendo ótimo, incrível, eu tô amando a série, porém, ela é muito impactante, ela é muito forte pela história, por tudo que é feito, pelo jeito que a Gypsy é tratada, assim, pelos maus tratos feitos pela mãe e por algumas cenas também, como por exemplo da sonda ali que ela tem, não sei se é gastrointestinal o nome, mas é direto no intestino aqui para ela poder se alimentar, mostra essa sonda sendo trocada, então mostra um pedacinho da carne do buraco que tem aqui no intestino dela. Então tem umas pequenas cenas que são muito rápidas, assim, tipo coisa de 5, 10 segundos, mas que pode ser desconfortável para algumas pessoas. Então se você for assistir, só toma um pouquinho de certo cuidado, mas a história em si, ela tá sendo muito boa, mas eu não recomendo para quem é muito sensível com histórias desse tipo, de maus tratos e abusos psicológicos. Então, se for assistir, toma cuidado. Mas assim, tá sendo incrível, vão ter 8 episódios, já tem 4, como eu disse pra vocês, eu assisti os 3 primeiros e logo já vou assistir o 4, porque eu quero continuar essa história pra chegar até o final. E agora, falando no final, eu vou contar um pouquinho de como tudo terminou, das cenas que aparecem dos flash forwards de 2015 e de como essa história na vida real se desfechou, sabe? Como que ela se concluiu. Entre aspas, porque ainda tem algumas consequências que estão rolando até hoje. Só que se eu for falar disso, eu vou acabar contando como é que a série termina, sabe? Eu vou contar alguns mistérios que a série tá fazendo. Então se você não quiser o spoiler do final da série, caso você não conheça a história original, pode parar o vídeo por aqui, só deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com uma galera esse vídeo, mas daqui pra frente eu vou contar um pouquinho do final dessa história, que vai ser provavelmente também o final da série. Eu não conto necessariamente como um spoiler, porque é uma história da vida real, então a gente já meio que sabe como termina. Mas caso você não goste de spoiler a esse ponto, pode encerrar o vídeo por aqui e muito obrigado pela sua presença. Agora, falando do caso da vida real, como é que se desfechou em 2015? Em 14 de junho de 2015, a polícia recebeu uma ligação anônima de uma das vizinhas da Gypsy, que era adolescente ali, que era amiga da Gypsy, inclusive. Adolescente não, já tá quase 20 anos ali, 20 e pouquinhos. Ela ligou pra polícia falando que estava preocupada porque ninguém estava atendendo a porta, nem a janela, sabe? Tava tudo fechado na casa delas duas. Elas batiam na porta, ninguém atendia e o carro tava lá. Porque às vezes elas viajavam sem avisar ninguém, mas dessa vez o carro tava lá, então tava todo mundo preocupado. Só que não era só isso. Na postagem do Facebook, a Gypsy e a Didi, as duas juntas, elas tinham uma conta conjunta no Facebook. E tinha uma mensagem naquele dia escrito
The bitch is dead. Ou a vadia está morta, a puta está morta, depende da tradução. E aí a vizinha ficou muito preocupada, falou, mano, aconteceu alguma coisa e tal, não sei o quê. E aí a polícia foi até lá, só que eles não tinham mandado pra arrombar a porta. Então tiveram que esperar até o dia seguinte, até o dia 15, conseguiram esse mandado, entraram na casa e encontraram o corpo da Didi totalmente esfaqueado e morto, óbvio, no quarto dela. Só que só a Didi, que era a mãe, que estava morta, e a Gypsy desaparecida. A cadeira de rodas dela estava lá, mas ela não estava dentro da casa, e fora isso, a casa estava toda no lugar. Toda arrumadinha, toda bonitinha, a porta não estava arrombada, as janelas estavam todas fechadas, não tinha nenhum indício do que tinha acontecido. E foi aí que o caso ganhou uma proporção internacional, tipo, todo mundo conhecia a Didi e a Gypsy. E aí, quando aconteceu isso, falou, mano, alguém sequestrou a Gypsy e matou a Didi. Quem faria isso? Porque elas duas são um amor, não fazem mal pra ninguém. Porque ninguém conhecia a história verdadeira da Didi até então. Só quem sabia era a própria Gypsy. E quem desconfiava um pouquinho era o pai da Gypsy, mas mesmo assim ele não achava que ela maltratava tanto a própria filha. E aí a polícia foi indo atrás de algumas evidências e tal, de algumas conversas, descobriu que a Gypsy tinha uma conta secreta no Facebook, que não tinha falado pra mãe, que conversava muito com o cara e que ela namorava secretamente há 2 anos com um cara chamado Nicholas. E aí eles conseguiram achar o endereço desse cara, foram até a casa dele, chegaram lá, ele tava lá e a Gypsy também. A Gypsy não tava mais careca, tipo, tava o cabelo bem curtinho, meio espetadinho assim, mas bem curtinho ainda, e os dois estavam lá de boa, e eles se entregaram à polícia e confessaram que os dois juntos assassinaram a mãe da Gypsy, a Didi. Na verdade, quem assassinou foi o Nicholas. A Gypsy, ela só pediu para que ele fizesse isso, mas ela ficou em um outro quarto enquanto acontecia isso. Eles esperaram que a Didi dormisse para poder cometer esse crime. Só que a Gypsy parece muita maldade. Lembra a Suzanne von Richthofen, né, que ela fez com os irmãos Cravinho aqui no Brasil. Só que a Gypsy, ela não necessariamente queria que a mãe dela morresse. Ela só queria fugir dos abusos da mãe. Sabe? Porque ela já tentou fugir antes. Ela já tinha ido pra casa de um outro cara que ela conheceu uma vez, ela tentou fugir e tal. Inclusive isso é retratado na série. Só que a mãe dela foi atrás, a mãe dela achou e começou a maltratar ainda mais ela, prendendo ela no pé da cama, algemando, amarrando ela. Sabe? Umas coisas meio tensas. E como ela tinha várias condições médicas de saúde que ela achava que tinha, não era simplesmente ela pegar um carro, um avião e fugir. Sabe? Era muito mais complicado do que isso. Então ela achava que a única saída é se a mãe dela morresse. E aí o namorado dela acabou fazendo isso por ela, para que ela finalmente ficasse livre dos abusos psicológicos e físicos que a mãe dela causava para ela. E obviamente os dois foram presos, né? Foram julgados ali e estavam correndo risco até de pegar prisão perpétua ou pena de morte, porque foi um assassinato premeditado da própria mãe. Sabe, é um caso que chocou todo mundo, mano, como assim? Sabe, e a Gypsy estava andando normal, estava falando normal, estava até um pouco mais lúcida do que ela costumava ser. Sabe, ninguém estava entendendo nada, tava com o cabelo crescendo, coisa que ninguém tinha visto até então. Então as pessoas começaram, mano, quê? Sabe? Todo mundo, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí as coisas aos pouquinhos começaram a ser explicadas. A Gypsy deu depoimento, contou tudo que a mãe dela fazia com ela. Só que ela não aparentava ter raiva da mãe dela, tanto que ela chorou no primeiro depoimento. Não parecia um choro falso, sabe? Ela realmente estava sentida que a mãe dela tinha morrido. Ela continuava, mesmo depois de presa, falando que a mãe dela era a melhor amiga dela, só achava a mãe meio super protetora. Tem uma entrevista que ela fala isso. Mas, sabe, ela não parecia que ela tinha uma maldade no coração. Ela realmente achou que era a única saída. Mas parecia que ela não entendia a proporção e a gravidade do que ela tinha acabado de fazer. Mas aí ela foi presa e ela contou toda a história, e aí foram verificando que realmente vários médicos, em vários prontuários que a Didi abandonou, mas em vários prontuários, os médicos falando que a Gypsy não tinha as doenças que a mãe falava, que a mãe dava informação trocada, informação errada, que a mãe falava isso e falava aquilo. E muitos médicos desconfiaram ao longo dessas visitas e tratamentos que ela ia nos hospitais. Então foram começando a descobrir que, mano, a Gypsy era uma mulher já tinha 23 anos, ela achava que tinha 19, mas ela já tinha 23 anos, foi comprovada, encontraram um documento dela, e ela é uma pessoa normal, tanto que teve todo o julgamento, né, ela tinha esse risco de prisão perpétua ou pena de morte, mas por tudo que ela passou, por tudo que aconteceu, a Gypsy foi condenada a apenas 10 anos de prisão, que era a pena mínima por causa desse assassinato que ela cometeu. Eu não encontrei nenhuma informação do Nicholas, quanto tempo que ele foi julgado ali, mas ela pegou esses 10 anos, isso em 2015, eu não sei quando que o julgamento encerrou, então não sei se a condenação foi ainda em 2015, mas ela pegou 10 anos e pode sair incondicional em 2023. Quando chegar 2023, pode pedir a libertação condicional, a liberdade condicional, e aí, né, se o juiz vai aprovar ou não, a gente só vai saber quando chegar a hora. E ela tá todo esse tempo na prisão, e em 2017 foi feito esse mini documentário que eu falei pra vocês que eu assisti, e ela já tá com o cabelo tipo aqui, o cabelo dela tá saudável, ela já nem usa mais óculos, ou quando usa é um óculos mais de adulto, mais normalzinho, né? Aquele garrafão que a mãe dela fazia ela usar. A saúde dela já tá melhor, ela engordou na prisão, coisa que todo mundo fala que ninguém engorda na prisão, todo mundo emagrece. Ela engordou um pouquinho na prisão porque ela se alimentou melhor do que quando ela tava com a mãe dela.
Então ela ficou mais saudável ainda, sabe? Mudou totalmente a aparência, ela é uma outra pessoa. Só que ela ainda sente, ela não sente que a mãe dela era um monstro. Tanto que ela chega a falar que a mãe dela teria sido uma mãe perfeita para uma criança que realmente tem necessidades especiais. Só que ela não tinha, sabe? Ela não precisava de todo esse cuidado. Mas se ela tivesse todos esses problemas que a mãe falava que ela tinha, seria uma mãe perfeita. Então ela não, aparentemente ela não guarda ressentimento da mãe, mas é algo que fatalmente aconteceu. E tudo isso tá sendo mostrado na série, tá todo mundo desesperado porque a Gypsy ainda tá sumida e tá todo mundo meio atrás de entender o que aconteceu. Então assim, tá bem tenso. Começa, o primeiro episódio, a primeira cena começa com essa denúncia, o pessoal ligando pra polícia e tal, aí tem todo esse desenrolar da história pra entender o que aconteceu. E assim, essa história, ela tem muito mais detalhes, cara, muito mais coisas aconteceram nesses períodos, no namoro secreto dela, algumas coisas que foram acontecendo ao longo desses anos. Só que eu tive que falar da série também, comparar algumas coisas, então se eu fosse falar tudo da história original pra vocês, todos os detalhes certinhos, que, mano, tem muito detalhe sensacional, esse vídeo ia ficar ainda mais longo do que já tá muito grande. Mas se você quiser saber, se você se interessou por essa história, quer saber mais coisas, tem um vídeo ótimo da Jaqueline Guerreira lá no Quinta Misteriosa, eu vou deixar o link, já tá aqui na descrição, e tem um outro link também de uma matéria do BuzzFeed de 2016, que eles dão muitos detalhes também sobre toda essa história. Fora que se você procurar pelo YouTube, você vai encontrar algumas entrevistas, tem esse mini documentário que eu assisti, parece que tem um outro também que dá mais detalhes sobre essa história. Então se você quiser, se interessou e quiser saber mais, tem os links aqui embaixo, ou se não tiver, procura aí pelo YouTube, pela internet, que você vai achar muito fácil. É só colocar Didi e Gypsy lá no Google, que você vai achar muita coisa sobre esse caso aqui, mano. É bem chocante, impactante, assim, pensar que uma pessoa perdeu mais de 20 anos da vida dela vivendo com um caso terminal de tantas doenças, tantos tratamentos, vivendo em hospital, tomando um monte de medicamentos que ela nunca precisou, é de aterrorizar. Acreditar que uma mãe pode fazer isso com um filho é complicado. Mas sobre a série é isso, tá sendo muito fiel, muito bem feita e tá me prendendo muito, assim, eu tô ansioso pra continuar assistindo os próximos episódios e eu recomendo que você assista caso você ainda não tenha assistido. Se te interessou, deixa aqui nos comentários, me conta o que você sentiu sobre toda essa história, se você vai ou não assistir essa série, e recomenda esse vídeo para outras pessoas também. Eu sei que ficou muito longo, mas se você chegou até aqui é porque a história é realmente interessante, então vale a pena passar esse vídeo para outras pessoas, você não concorda comigo? Então compartilha esse vídeo com outras pessoas também nos grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, por aí. Se quiser me marca também no Instagram, no Twitter e tal, que eu vou ler tudo que vocês marcarem, ler tudo que vocês comentarem também. Então chega sem mais delongas, a série é ótima, vai lá assistir, série do Hulu, The Act ou O Ato em inglês. E não esquece de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo e muito obrigado pela sua participação até aqui. Até a próxima. Valeu!